Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estamos aqui mais uma vez, buscando Deus. Estamos a Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, o amor de Deus sobre nós, glória de Deus e a bondade de Deus. Capítulo, a Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, presidente Apóstolo Fernando, vice-presidente Simone Cordeiro de Farias. Ó, gente, estamos fazendo uma leitura, a Bíblia toda. Estamos já em 1026 páginas do Velho Testamento. Está sendo uma crítica comigo triste aí. Hoje eu disse até uns palavrão, me perdoe, mas eu tive que dizer, porque tem gente imbecil. Se nós estivéssemos ensinando a coisa errada, tinha como reclamar. Mas nós estamos ensinando a Bíblia. Não tem como a gente ficar tapado. A oração de um aflito. A oração de um aflito, que desfalecido derrama a sua queixa diante do Senhor. Quer dizer, ele já não aguentava mais. É como eu também já não estou aguentando mais. Ouve, Senhor, a minha súplica. Chegue a ti os meus clamores. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa. Quer dizer, ele está dizendo a gente, meu compadre, de vocês que estão aqui, que nós temos que clamar a quem? A Deus. Já hoje eu gravei mais de 60 vídeos e fiz uma live. Deu 5.500 pessoas a live. Já hoje. É rojão, viu? Com um velho de 66 anos, é para madeira deitar. Eu não sei o nome dos caras, tanta palavra, só de Deus mesmo. Porque os meus dias desapareceram como fumaça. Os meus ossos queimaram como se estivesse no fogo. Cortador como Eva, secou-se o meu coração até me esquecer de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o peregrino no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam de toda hora. Feriu-se contra mim, praguejam com os meus próprios nomes. Por pão tenho comigo cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da tua indignação, da tua ira, porque me elevastes e depois me abatestes. Capítulo
102, versículo 11, de Salmo. Como a sombra que declina, assim são os meus dias. Eu vou secando com relva. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Tu te levantarás e tirás piedade de Sião, e tempo de ti compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os seus servos amam a ti, as tuas pedras de Sião se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor. O nome de quem? De Deus. Todas as nações. Não vai ficar uma nação. Presta atenção. Todas as nações. Todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstituir Sião e se manifestar na sua glória. Quando atender a oração do desesperado e não desprezar as suas preces. Quer dizer, Senhor Deus, escuta nossas orações, escuta, Senhor. Isto ficará registrado para gerações futuras, e o povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo. Louvará quem, gente? A Deus, não é a Jesus. Presta atenção. O Senhor do alto, do seu santuário, desde o céu, olhando para a terra. O fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à sorte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servir o Senhor. Ele me abateu a força do caminho e abreviou os meus dias. Gente, preste atenção à palavra de Deus. Nós aqui não estamos, compadre, pregando religião. Estamos aqui pregando a palavra de Deus. Salmos capítulo 22, versículo 24. Eu disse, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempo remoto, lançaste o fundamento da terra, e os céus são abratados a tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes, como roupas os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és simples, o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
os filhos dos seus servos habitarão, seguidores. Diante de ti se estabelecerá a tua descendência. A misericórdia de Deus e o Salmo 103. Salmo de Davi. Bendiga a minha alma, Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o meu santo nome. Bendiga a minha alma, Senhor. E não se esqueça de mim, um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa, Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem perdoa e cura. Quem é? Deus, não tem outro. Quem da cova redime a sua vida e a coroa você de graça e misericórdia. Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como de guia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme a nossa indignidade. Pois quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os seus, para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim elas afastam de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem. Está vendo aí, gente? Está vendo aí, meus irmãos? Está vendo aí, minha irmã? Meu povo está vendo que estão aqui. Júnior, vocês que estão lá de fora, assistindo. Preste atenção no que Deus faz. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que como pó, quando ao ser humano os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela, o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos.
para com os que guarda a sua aliança, para com os que se lembra dos seus preceitos e os cumpre. Quer dizer, se nós cumprimos, compadre, e vocês que estão aqui, os nossos compromissos com Deus, Ele realmente vai cumprir com a gente. Agora, se a gente não cumprir os compromissos com Deus, nós se arrebentamos. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendiga o Senhor, os seus anjos, valorize-os em poder, que executa as suas ordens e lhe obedece a palavra. O que é que os anjos de Deus fazem? Executa as ordens de Deus e obedece a palavra de Deus. E nós aqui fazemos isso? Não. Quando ele diz, bendiga o Senhor, todos os seus exércitos, ministro os seus, quem faz a vontade, bendiga o Senhor, todos os seus exércitos, ministro os seus, que faz a sua vontade. Quer dizer, Ele administra a gente, se a gente faz a vontade dele. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os seus lugares, no seu domínio, bendiga a minha alma, Senhor. Louvor ao Deus Criador, capítulo 104 de Salmos. Bendiga a minha alma, o Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso, está revestido de alegria e majestade, coberto de luz, como de um mato, tu estendes o céu como uma cortina, pois nas águas o vingamento da sua morada. Gente de Deus, preste atenção à palavra de Deus. Está sendo pregada, meu povo, a palavra de quem? De Deus. Temos nas nuvens por coragem e voas nas asas do vento. Faz o teu anjo ventor os seus, faz o teu anjo ventos e os teus ministros labaredas de fogo. Quer dizer, a gente, eu, Simone, vocês que estão aqui, compadre, o irmão, labareda de fogos em vocês. Pedro, Divaldo, as irmãzinhas, que são ministros de Deus. É por isso, quando eu falo a vocês, presta atenção à palavra. Não falte nessa leitura bíblica, porque não vai ter outra. Lançastes os fundamentos da terra, para que ele não se abale em tempo nenhum. Tornaste o abismo por vestuário e a cobristes. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram. Com a voz do teu trovão, bateram em retiradas. Quer dizer, será que o homem tem poder? Fez a água da terra secar no dilúvio.
Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que ele havia preparado. Puseste as águas diversas, que não ultrapassarão, para que não volte a cobrir a terra. Tu fizeste rebater fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm do seu poço. Por entrar à margem, ele se põe a cantar. Do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Faça crescer a relva para os animais e as plantas que ser humano cultiva para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto. O vinho faz o quê? Alegrar o quê? O coração. E o pão que lhe sustenta a força. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves faz os seus ninhos, quando o cerco e a sua casa nos sepulcros. Os altos montes são de cobras montanhosas e as rochas refúgio dos arcanisas. Faz a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a hora depois. Olha, a lua para marcar o quê? O tempo, e o sol para marcar a hora. Envias as trevas e vem a noite, na qual vão guiar os animais da selva. Os leãozinhos rongem pela presa e busca de Deus o sustento. O leãozinho busca de Deus o quê? O sustento. Em vendo o sol, ele se recolhe e se acomoda nos seus ovos. Quando ele diz aqui a palavra lá no Novo Testamento, diz: o pássaro tem um ninho, a raposa tem um covre, e Jesus não tem onde deitar nem sua cabeça. Aqui. Para você entender a Bíblia, você tem que entender mesmo. Então as pessoas saem para o seu trabalho, para o seu serviço, até a tarde. Olha aí. O que é que Deus está dizendo aqui? Que todo mundo tem que trabalhar. Sai para o seu serviço. Até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fazeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Olha aí.
Eu vi hoje, descobrir uma serra lá para o lado de Rondônia, Roraima, não sei, que tem 10 vezes mais ouro do que Serra Pelada. Até nos terreiros das casas estou encontrando ouro. E o povo aqui pedindo esmola. Porque não tem coragem de enfrentar e trabalhar. Eis o mar vasto, luminoso, no qual se move cereais sem conta. Animais pequenos e grandes. Por ele transita os navios, olha, por ele transita os navios e os leviatão, que formastes para ir nele brincar. Todas esperam de ti que lhe des de comer o teu tempo. Se lhe dá, eles o recolhem. Se abre as mãos, eles se fartam de bens. Se acordes o rosto, eles se perpetuam, e se lhe corta a respiração, morre e volta ao pó. Olha aí, gente. Olha aí, presta atenção nisso, viu? Se esconde-se o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morre e volta ao pó. Vocês estão vendo, gente? Capítulo 104, versículo 30. Enviais o teu Espírito. O Espírito de quem? De Deus. Eles são criados e assim renova-se a face da terra. Quem renova a face da terra? O Espírito de Deus. Quem a glória do Senhor dure para sempre. Exalte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele faz tremer. Toca a montanha, ele fumiga. Cantarei ao Senhor, enquanto eu viver, cantarei e louvarei ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Dessa parecem da terra os pecadores, os que os perversos deixam de existir. Bendiga-se minha alma, o Senhor, aleluia. Deus é o seu povo. Capítulo 1, 105, versículo 1, capítulo 105. Dê graça ao Senhor, invoque o seu nome. Dê graça a quem? A Deus. E invoque o quê? O seu nome. Tome conhecido entre os povos e os seus feitos. Cante a Deus, cante louvores, e Ele fala de todas as maravilhas. Glorie-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Está vendo aí, gente? Alegre o coração de vocês, da gente,
Não teme, porque busca quem? Deus. Busque o Senhor e o seu poder. Busque continuamente a sua presença. Lembra-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios. Vocês descendentes de Abraão, vocês descendentes de Abraão, seu servo, você filho de Jacó, seus escolhidos. Descendente de Abraão e filho de quem? De Jacó. Olha aí. O que eu dizia sempre, não era, meu povo? Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízes perminiam toda a terra. Lembra-se perpetualmente da sua aliança, da palavra que imputou para 1000 gerações, da aliança que ele fez com Abraão, do juramento e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e Israel por aliança perpetual. Vai. Qual confiou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpetual, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando ele era em pequeno número, pouquíssimos estrangeiros na terra de Canaã. Quando andava de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. Por amor dele, repreendeu esses. Está vendo aí, gente? Quando você tem Deus na sua vida, quem quiser levantar-se contra você vai ser repreendido, dizendo: não toque nos meus ungidos. Olha, nem maltratem os meus profetas. O que é que ele está dizendo, meu povo? E tem gente que tem coragem de mexer numa pessoa de Deus. É muita. Hoje eu disse a um: espere que Deus vai te dar a resposta, não é eu não. Deus fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de ser habitado pão. Diante dele enviou um homem, José. Olha aí. Dona Simone, eu estou certo? Canta labachores, halarabacanta labaná. Eita Deus, Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui, está aqui, irmão, está aqui. Quando ele diz assim, ó: diante dele enviei um homem, José, que foi vendido como escravo. Que nenhum deles agora entenderam essa vendida de José, porque José passou isso.
Hoje eu fui dizer uma bestalhada velha, também liguei na cara dela. Gente, a história de Jesus, ele vem da onde? De Jacó. A descendência de Jesus vem de Jacó, de José do Egito. Apertroraram os seus pés com correntes e puseram em uma coleira de ferro no seu pescoço. Fizeram com que isso aqui? O José. José sofreu muito mais do que Jesus, ó. José do Egito. José do Egito. José do Egito, Simão, ele veio para salvar Israel. E o povo, compadre, até hoje não entenderam, porque são cavalos e não tem Deus na vida deles. José, quando ele foi vendido para o Egito, por 25 moedas de prata, simplesmente José foi para livrar essa seca. Ó, presta atenção. Preste atenção, meu povo. Vou parar um pouco aqui. Preste atenção. José foi vendido por 25 moedas de prata. Por quem? Pelos as 11 tribos de Israel, que eram os 11 irmãos de José. E as 12 tribos eram José. Preste atenção. José foi para o rei do Egito. Chegou lá, aconteceu o quê? Foi ser empregado do faraó, do comandante geral do governo de Faraó. Passou a ser o quê? Passou a ser o quê? Ser empregado de quem? Da mulher dele, jardineiro. E passou a ser o quê? Escrivão e contador. Tomava conta da casa do homem. A mulher deu em cima dele, ele, para não trair o seu amigo, não quis. Ela foi dizer, rasgou uma roupa, dizendo que ele tinha rasgado. Ele foi para onde? Para a cadeia. Olha o que aconteceu com ele aqui na cadeia. Foi quebrar pedra. Foi ser preso. Apanhou. Sem dever de quê? De nada. Mas onde Deus tinha trabalhar nele era ali, é como eu. Era ali o trabalhar de Deus sobre ele. E o povo não entendia. E o que aconteceu? Faraó, o rei, mandou prender o padeiro e o copeiro. Ali começou José a operar. Padeiro, você vai para a forca daqui a 3 dias. E copeiro, você vai para onde? Se vivia o rei. Certo? Para vocês que não entendem crentinho, que não entendem porcaria nenhuma, 99% dos crentes, talvez todos. Veja, viu? Para onde José foi para salvar Israel. E o povo não entende, porque Israel era quem? Jacó. E Deus consagrou Jacó como Israel. Aí o rei, Deus vem ao rei, ele vai para quem ele quiser. Aí sonha 7 vacas gordas, 7 vacas magras, saindo de dentro do Nilo, 7 espigas cheias, 7 espigas secas. O que aconteceu? Para aí, meninos, prestem atenção, pelo amor de Deus. Vocês brinquem, não, vocês já estão na idade de entender. Vocês não brinquem com as coisas de Deus, não. O que aconteceu?
Faraó procurou todos os sábios, todos os cientistas, todo o povo que entendia de um pouco da ciência, ninguém descobriu. Aí o faraó se lembrou, o copeiro se lembrou que José tinha pedido a ele que dissesse dele. Aí o copeiro falou com o rei, disse: rei, senhor rei, tem um egípcio lá na cadeia, e contou a história, e mandou buscar. E ele decifrou o sonho. 7 anos de fartura e 7 anos de seca. 7 anos de quê? Fartura. 7 anos de seca. E o que é que a gente faz? Passar 7 anos juntando o trigo e o milho, fazendo coisa e guardando. Aqui então, gente, que é isso? Pelo amor de Deus. Então o que aconteceu? Aí ele disse: arranja uma pessoa aqui que possa ter a responsabilidade. Aí Faraó botou José como o quê? Governador do Egito. Passou de ser preso, escravo. Será se o homem subiu? Porque era a palavra de Deus, é prego batido, ponta virada. Só é ter paciência que chega. O que aconteceu? O que aconteceu? A seca chegou. Se José não tivesse, se Deus não tivesse preparado José para ir lá para dentro do rei, o que era que tinha acontecido? Tinha morrido tudo de fome e sede, Israel e a família toda. E mandou buscar o pai Jacó, e veio o pai e 70 pessoas, e foram morar na beira do rio. E daí para frente a gente começa a ver que Israel tem os seus protegidos, como Jesus veio para proteger Israel. Bora lá, Moisés também. É porque se for contar a noite todinha não dá. Bora lá. Capítulo 106, 105, versículo 19. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e Tiló provado a palavra do Senhor. A gente pode esperar que a profecia da gente vai ser cumprida. Vai, compadre. Vai, irmão. Vai. Só acreditar, só esperar. O rei mandou soltá-lo. O rei mandou soltar quem? O dominador dos povos, e pôs em liberdade. E constituiu o Senhor de sua casa. Constituiu o Senhor de quê? De sua casa. E administrador de todo o que possuía. Quem foi que foi isso? José do Egito. Falei nesse tempo. E Deus respondeu. Para com bem quisesse sujeitar os seus príncipes, ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Canaã. Deus fez sobremodo, fecundou o seu povo e tornou mais forte do que os opressores. Quer dizer, as mulheres começaram a produzir mais, produzir.
mudou o coração dos egípcios, para que odiasse o seu povo, usasse-á de astúcia para com os seus servos. Deus lhe enviou, repara, viu? Repara se eu não estou certo. Deus enviou Moisés. Seu servo, Arão, a quem havia escolhido. Aí, olha a história aqui. Por meio dos quais fez entrá-los. Por meio de quais fez entre eles os seus sinais, maravilha, na terra de Canaã. Enviou trevas, tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebelados. E a palavra transformou-lhe as águas em sangue. Olha aí, povo de Deus, que vocês crentes não sabem. E assim lhe fez morrer os peixes. E a terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentados dos reis. Até onde o rei morava, aposentados dos reis, até onde o rei morava. Deus falou, vieram nuvens de mosca e piolhos e toda a terra do Egito. Olha aí o que Deus fez. Intermédio de quem? De Moisés. Por que isso? Porque é para salvar quem? Israel. Pois chuva deu-lhe granizo, fogo, chamijante naquela terra. Desfatou-lhe os vinhos e os figueiras e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos. E vieram o quê? Gafanhotos e largatas sem conta, que devoraram toda a vegetação dos pais, comeram os frutos dos seus campos. Vocês estão vendo, gente de Deus? Que pai, quando fala a vocês as coisas, é porque sabe. Deus mostra. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra. Feriu de morte, matou. Que vocês não dizem que Deus mata. Quando fala que Deus mata, vocês são contra. Olha aí, abestalhados mentirosos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as planícies do seu vigor. Vocês estão vendo, gente? Estão ouvindo, então? Não, né? Presta atenção, irmãzinho. Então, desligue não, está mal de calor aqui. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro e entrar as suas tribos. Não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinha envolvido terror. Deus estendeu uma nuvem
que lhe servia de dope, e um fogo para os iluminar à noite. Pediram a Deus que fez vir cordonizes, que eles queriam carne. Deus, me dê carne, que só vinha manjar. Deus que fez cordonizes e os sácio com pão do céu. Fendeu a rocha, dela brotaram água, que correram como um rio pelo deserto. Porque estava lembrando da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Gente, se Deus prometer a vocês ou a gente, Ele faz, Ele dá. Agora, se quiser passar na frente de Deus, aí é madeira dele, viu, velho? Ele conduziu o seu povo com alegria, com júbilo, os seus escolhidos. Deu-lhe a terra das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos. Gente, observe a obra de Deus. Olha, era isso que eu estava pedindo a Deus. Ó, repare, primeiro veio José para salvar Israel. Depois veio quem? Moisés, para salvar Israel. Moisés e Arão e Miriam. Depois veio Caleb e Josué. Tudo família de Jesus, viu? Depois veio Davi e Salomão. Depois veio Saul e Samuel. Depois veio Maria, mãe de Jesus. Vamos lá? Vocês que falam de Maria, tenham cuidado, viu, velho? Vocês não sabem o que vocês estão falando. Para que lhe guardasse os preceitos e lhe observasse as leis. Leia a graça de Deus e a transgressão de Israel. A graça de quem? De Deus. E a transgratidão de Israel. Transgratidão de Israel. Não. Alheia de graça ao Senhor. Aleluia, de graça ao Senhor. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá quanto os poderosos feitos do Senhor, ou anunciado todo o seu louvor. Bem-aventurados os que guardam a retidão, os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com os teus povos. Visita-me com a tua salvação, para que eu seja a prosperidade dos seus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Pecamos contra os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam
as tuas maravilhas. Aí, eles mesmo de Deus não entenderam a maravilha de Deus. Não se lembram da multidão da sua misericórdia, foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho, mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhe revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, os fez passar pelo abismo como por um deserto. Salvou das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. Quem era o inimigo deles? Faraó. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escaparam. Então creram nas suas palavras e lhe contaram louvores. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Quer dizer, muita gente está aqui e não espera pela obra de Deus. Sai, desaparece, se lasca, perde o que tem que ganhar. Quando ele diz, entregaram-se a cobiça no deserto, nos lugares áridos, puseram Deus à prova. Quero botar Deus em quê? Na prova. Concedeu-lhe o que pediram, mas enviou-lhe também uma doença terrível. Deus mandou o quê? Uma doença terrível. E aí, crente, vocês vão dizer o quê? Vocês que só pregam dizendo que Deus não faz nada. Tiveram imagens de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu todo e cobriu o grupo de Abirão. Quer dizer, a terra se o quê? Se abriu e cobriu Abirão. A revelação que eu tive, né, Simão? Sim. Tive essa revelação. Um fogo se acendeu contra o grupo deles e a chama devoraram os ímpios. Então, povo, será se vocês mentem? Que diz que Deus não mata ninguém? Brinque. Vocês estão atolados. Em Orabe fizeram um bezerro de quê? Um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que comia capim. Quanta gente aí está trocando a imagem de Deus pelas coisas certas? Gente? Adianta estar dentro da igreja, João? Sem conhecer da verdade? Não adianta. É melhor estar em casa, pô. Muito melhor. Quando ele diz assim, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Canaã. Prometeu tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria
exterminados, como tinha dito. Se Moisés, seu escolhido, não o visse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Moisés foi escolhido por Deus para salvar quem? Israel. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. O que é que vocês estão fazendo aí? Não estão dando crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas. Quer dizer, Deus dando-nos a ele, e ele não, vamos parar por aqui. E ele não. Será que dá tempo nós terminar aqui para chegar no lá? Bora lá. Não ouviram a voz do Senhor. Então lhe jurou de não Egito, que havia de arrasar no deserto. E também espalharia entre as nações a sua descendência, os seus dispensórios por outras terras. Também se juntaram a Baal e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Quer dizer, comeram aqueles animais que mataram os ídolos mortos, o macumbeiro faz, os feiticeiros. Assim como tais ações provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. O que se espalhou? A peste. Vocês estão vendo, gente? Estão vendo? Então se levantou Finais, executou o juiz, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Merubi. Por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés. Moisés, feito um otário, como eu também, vá ouvir com boi de beijo. A verdade é essa. Quem lascou-se? Moisés. Pode não, cabra velho. Deus é Deus. Quando o homem de Deus disser, aquilo acabou. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. Foram o quê? Rebelde. E Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhe havia ordenado. Em vez disso, se mescularam com as nações e aprenderam os seus costumes e adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. E sacrificaram os seus filhos. Olha, mataram os seus filhos e suas filhas aos demônios. Olha aí. Olha aí. Foi o que aconteceu aqui em Petrolina. Aí. Está vendo, Júnior? Olha aí. E derramaram sangue no centro, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram os ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue.
Foi o que aconteceu aqui. E assim se continuaram com as suas obras. E se prostraram-se nos seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e eles abominou a sua própria herança. E ele abandonou a sua própria o quê? Herança. E entregou aos poder das nações sobre ele. Dominaram o que os odiavam. E também os oprimiram, os seus inimigos, sobre cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertos, mas eles provocaram com os seus planos, na sua indignidade, foram abatidos, mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e ouviu o clamor. Lembra-se a favor deles, de aliança, se compadeceu, segundo a multidão das suas misericórdias, fez bem, como que deles tivesse compaixão, todos os que os levaram cativo. Salvou-nos do Senhor, nosso Deus, e congregarmos dentro das nações, para que demos graça ao teu santo nome e nos gloriamos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Terminou. Em nome de Jesus. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo, meu compadre? Ô, Júlio, foi que eu disse desde o começo, Júlio? Hein? Que a menina aqui tinha sido matada para dar o sangue aos demônios? Foi. Provei dentro da Bíblia ou não provei? Olha aqui, ó. Cadê tudo, ó, mãe da filha que está fazendo zoada aí? Por que não procuraste a ler a Bíblia, conhecer o Evangelho? Está sendo revelado para o mundo inteiro. Está aqui, ó. Não pode me condenar não, cara, velho. Está escrito aqui, ó. Vou deixar marcado. Para mostrar muitos abestalhados, crentes sem vergonha que estão aí mentindo. Que a safadeza está dentro da igreja. Está dentro da religião, irmão. O velhinho aqui é pau para dar em doido. Quando ele disser, pode segurar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória. Quem trouxe alguma oferta?